Fala pessoal do Bernardino, tudo bom? Como é que vocês estão? Ontem tive um problema, não consegui fazer a postagem da aula ontem, devido ao meu laptop deu um pau geral, então estou aqui com o laptop emprestado, mas vamos lá, tá bom? Bom, hoje nós vamos trabalhar dentro do português com leitura, interpretação e produção de textos, tá bom? Sempre que a gente lê e interpreta um texto, a gente acaba entrando até numa produção depois. Nós vamos falar da resenha crítica. Já ouviram falar sobre a resenha crítica? Então hoje eu vou falar sobre a teoria, explicar para vocês e em seguida deixar atividades, tá bom? Vamos lá? Então, ó, a resenha crítica, ela é um gênero textual. Vocês têm que entender que tem tipos textuais e gêneros textuais. Eu falei no começo do ano também na sala de aula rapidamente sobre isso, eu ia me aprofundar mais, tá? Mas eu vou deixar um vídeo para vocês aqui de uma outra professora muito legal que ela explica a diferença entre tipo e gênero. Mas rapidamente, tipo textual são os tipos de textos que nós escrevemos. Então, assim, nós podemos escrever um texto narrativo? Podemos. Escrevemos ou lemos, né? Então vamos supor, a novela que a gente vê passando na TV, a série, o filme, o romance que a gente lê, o livro, eles são todos do tipo narrativo. O que significa ser do tipo narrativo? Eu já falei esse ano sobre isso. Ele tem que ter personagem, cenário, passagem de tempo, narrador, lembram? E o enredo, tá? Então, todo texto do tipo narrativo tem que ter esses 5 elementos. E aí eu vou ter os gêneros, eu já falei agora há pouco os gêneros. A novela é um gênero, o conto é um gênero, o romance é um gênero, a série, o capítulo da série é um gênero, o livro que a gente lê é um gênero. Aí a gente tem o gênero romântico, desculpa, aí a gente tem as divisões dentro dos gêneros, né? Então pode ser um gênero, pode ser uma divisão romântica, aí eu posso ter um filme, um livro, uma série romântica. De terror, é uma outra divisão da narrativa. Então de terror eu posso ter um filme, uma série, um conto, uma crônica, uma novela. Então, tipo textual são os 5 tipos de texto que a gente tem para escrever. Gêneros são as várias divisões desse texto. Então, a resenha crítica, ela é um gênero textual, tá? Que ela faz parte do tipo argumentativo. Vou explicar melhor isso mais para frente. Vamos ler aqui. Gênero textual inserido no meio jornalístico, ou seja, a resenha crítica, ela nasceu e começou a ser publicada no meio jornalístico, nos jornais, tá bom? É um texto de apreciação e avaliação. Texto de apreciação, ele vai apreciar, ele vai falar sobre algo e avaliar algo. Apreciar e avaliar. Envolve arte e jornalismo. Para interpretar bem e compreender bem um texto, é necessário conhecer suas características. Então, assim, muitas vezes vocês podem falar, professora, eu vou ter que escrever uma resenha crítica? Pode ser que sim, mas e se você não for escrever? Mas e se uma resenha crítica cair numa prova para você interpretar? Então, para você entender, compreender esse texto, você precisa conhecer todas as características dele. E é disso que a gente vai falar. Então, vamos começar aqui, ó. Ao término dessa aula, vocês saberão identificar uma resenha crítica. Então, quando vocês pegarem um texto, vocês vão falar, isso aqui é uma resenha crítica. Vocês vão aprender o passo a passo para desenvolver esse tipo de texto. Vocês vão compreender a diferença entre resenha crítica e resumo. E a gente vai verificar isso aí em 2 exemplos práticos, tá bom? Então, vamos lá. Qual é o tipo desse texto? Como eu falei para vocês, tipo de texto são 5. A resenha crítica, ela é dissertativa, ela é do tipo dissertativo. O que significa isso? Que ela possui características dentro da sua estrutura muito próximo da dissertação. A dissertação, para quem ainda não sabe, é um texto em que a gente dá opinião, em que a gente apresenta algo, em que nós temos uma posição que a gente vai chamar de tese, e a gente vai defender essa tese através de argumentos. Então, o tipo dissertativo é um texto que tem uma tese ou uma opinião e argumentos para defender, para dar base para essa opinião, tá? O que é uma resenha crítica? Qual o objetivo dela? É um texto que apresenta uma análise de uma obra, tá?
um livro, um filme, uma música, um álbum de música, um texto, enfim, um objeto artístico, uma apresentação de dança. Então eu vou assisto uma apresentação de dança e eu sou jornalista e faço crítica. Então eu vou escrever um texto crítico sobre aquela apresentação de dança. Ele vai sempre transmitir a opinião de um autor baseado numa análise. Lembra que eu falei agora há pouco? A apreciação e a avaliação? Então, um autor, tá, que é especialista nesse assunto, ele vai apreciar um objeto artístico. Então, ou ele vai ler um livro, ou ele vai ver um filme, uma série, ou ele vai escutar um álbum que foi lançado por algum cantor, por alguma banda. Um texto jornalístico, ele vai apreciar, ele vai ler, apreciar, e aí ele vai escrever a sua opinião sobre esse texto. Pode ser oral, pode ser escrita. Antigamente, pessoal, a resenha crítica, ela era só escrita. A partir do momento dos vlogs, dos youtubers, ela começou a ser também oral. Vocês veem muito isso, tem muito canal de youtubers aí, que eles falam sobre filmes que estão sendo lançados. Eu lembro na época que foi lançado os Avengers, tinha um monte de canal falando sobre os Avengers, falando sobre o enredo, sobre a qualidade técnica do filme. Aí, conforme o autor for mais especialista no assunto, ele vai escrever mais técnico, tá? Para quem não é especialista, vai escrever mais a parte, vamos dizer assim, que dá emoção, tá bom? Então, dissertativo, vocês conseguiram perceber? Dissertativo é um texto que dá opinião. Resenha crítica é um gênero textual que está no tipo dissertativo, ou seja, a gente vai ter opinião aí. Tudo bem até aqui? Vamos para o próximo. Então, quais são os tipos de resenha? A gente tem dois tipos de resenha. A resenha ela pode ser apenas descritiva, quando ela analisa o que o autor quis dizer sem relações externas. Ela é apenas informativa. Então, eu assisto um filme e aí eu vou produzir um texto para o jornal falando sobre esse filme apenas descritivo. Então, eu vou falar nome do filme, vou dar as primeiras características técnicas dele. Nome, tempo de duração, ano que foi feito, elenco, diretor, e aí vou descrever o enredo. Claro que eu não posso revelar tudo, não posso dar o famoso spoiler, né? Porque o gênero, a resenha crítica, gente, ela é postada em jornais para despertar o desejo ou não de uma pessoa de assistir. Então vamos supor que eu estou em casa e falo assim, quero assistir um filme, não sei que filme assistir, quero ir ao cinema, né? Quero ver um espetáculo. Aí vê no jornal, né? Ou hoje em dia vocês não têm tanto hábito de ver no jornal, mas vê na internet. Foi lançado um filme, né? Foi lançado agora na Netflix, a irmã do Sherlock Holmes, Enola Holmes. Será que é bom? Vou assistir, mas antes deixa eu ler alguma crítica. E aí eu posso procurar uma resenha crítica só descritiva, aquela que só vai me falar dos aspectos do filme, ou eu vou procurar a resenha crítica mesmo, né? Que é a resenha de opinião. Ela opina e discute sobre o objeto analisado. Essa que é cobrada em provas, tá, gente? É a resenha crítica que é cobrada em provas. Porque quando ela é cobrada, a gente vai ter que identificar qual é a opinião do autor sobre aquele filme, quais foram os argumentos utilizados para defender ou atacar aquele filme, aquela obra, né? Eu estou falando em filme, mas é uma obra artística. Pode ser, como eu falei para vocês, um livro, uma série, uma apresentação, um texto mesmo, tá bom? Então, resenha descritiva é aquela que só analisa aspectos técnicos e faz uma espécie de resumo da história, não emite opinião. Resenha crítica é quando eu dou a opinião e discussão sobre esse objeto artístico analisado, tá bom? Quais são as características, então, da resenha crítica? Essa que é cobrada em prova, é essa que a gente vai trabalhar. Ela apresenta uma análise, um ponto de vista sobre a obra. Ela é opinativa. Ela apresenta os aspectos da obra em partes. É muito diferente do resumo, tá? Já já a gente vai falar também da diferença dos dois, do resumo e da resenha. Bom, estrutura da resenha crítica, ou roteiro para se seguir. Então, quando eu vou analisar uma resenha crítica, ela tem que ter essas partes. Quando eu vou escrever, ela tem que ter essas partes. Então, primeiro, apresentação da obra resenhada. Nome do autor, né, o nome do... Se for um filme... Aqui eu vou falar como se fosse de um livro, tá? Se for um filme, nome do diretor, ano de publicação, ano de exibição, título da obra.
2, tem que ter uma breve introdução, é um parágrafo introdutório, que eu explano qual é o assunto da obra, do objeto artístico. Qual o objetivo do autor quando ele escreveu aquele texto ou quando ele fez aquele filme? Quais as principais explanações que a gente vai ver naquele filme? 3, é uma descrição da estrutura da obra. Quantas partes tem essa obra? Então, assim, é uma série. Então, quantos capítulos tem essa série? Qual tipo de narrador dessa série? Qual o número de páginas desse livro? Qual o número de capítulos dessa série? Quantas horas dura esse filme? Se for uma apresentação, quantas horas de apresentação? Tá bom? Se for um álbum de um artista, quantas músicas? As músicas têm duração muito longa, têm duração prazerosa, ou elas são longas, mas são prazerosas. Então, eu vou fazer uma descrição geral da obra. 4, aí sim vem a parte da opinião. Colocar opiniões com embasamento. Aí a gente está na parte da resenha crítica. Quando eu falo em embasamento, eu vou fazer citações, vou dar dados, vou dar exemplos. Então, vamos supor que eu esteja falando de um filme do Steven Spielberg, que é um diretor muito conhecido em Hollywood. Então, eu posso colocar assim: diferentemente de outras obras que Spielberg já fez, essa obra é assim, assim, assim. Entendeu? Então, eu vou fazer uma citação de outra obra. Eu vou usar como exemplo outro filme dele. Eu posso usar como citação outro crítico. Eu posso colocar dados sobre esse diretor, sobre esse autor. Eu posso falar assim: esse autor costuma escrever sobre romance. Então, é a primeira vez que ele entra no meio dos detetives, né? No meio da história de detetive. Então, assim, eu vou dar citações, dados e exemplos que vão ser a base da minha crítica. E 5º, falar um pouco sobre o autor. Vou falar de outras obras dele, vou fazer um paralelo até com a sua vida, com a sua história de vida e profissional. Então, por exemplo, o Steven Spielberg, de quem eu falei agora há pouco, ele é descendente de judeus. Então, quando você pega um filme como Indiana Jones, para quem nunca viu, eu recomendo que vejam. É antigo, mas é muito legal. Quando você pega um filme como Indiana Jones, que é um filme de aventura, é a história de um arqueólogo, aventureiro, né? Igual aquele caçador de tesouros também, que é bem assim, aventureiro. O grande vilão dos filmes são os nazistas, né? Em alguns dos filmes de Indiana Jones, o vilão são os nazistas. Por quê? Porque na vida pessoal do Steven Spielberg, a família dele foi para os Estados Unidos fugida da guerra, da Segunda Guerra Mundial, né? Fugindo do nazismo, fugindo do ataque que os judeus sofriam lá. Então, olha como é importante um dado desse para eu colocar na minha resenha. Por que o vilão, eu começo assim, o vilão da história do Indiana Jones são os nazistas? Isso tem algo a ver, né, com a vida do autor, então eu posso colocar isso na minha resenha. Deu para entender a estrutura, gente? Então, vocês perceberam que é uma introdução, desenvolvimento, uma conclusão? Então, uma introdução, onde eu apresento a obra e faço uma breve fala sobre o assunto da obra. Um desenvolvimento, onde eu descrevo a obra e onde eu dou a minha opinião sobre essa obra. E uma conclusão, onde eu falo um pouco sobre o autor, fechando o assunto. Gente, qual a diferença entre resenha e resumo? Porque até agora, eu acho que vocês podem ter falado: nossa, mas isso parece muito com resumo. Eu vou falar da obra, eu vou falar do autor, aí eu vou falar das partes do filme, do livro. É um resumo, Pro? Gente, o resumo, a gente retira do texto original as informações mais relevantes. Não se acrescenta opinião de jeito nenhum. Tá bom? E assim, a resenha descritiva, ela parece um resumo, né? Ela está mais próxima do resumo, mas a resenha crítica não. Ela vai mesclar o resumo com uma análise, ela possui opinião. Então, sempre a resenha crítica, ela tem o resumo mais opinião. Vocês perceberam que eu coloquei nos 2 slides um bonequinho assim e um bonequinho assim? Isso quer dizer o quê? Que a opinião, quando eu falo em resenha crítica, dá a impressão pra gente que só vai falar mal, né, da obra. Mas resenha crítica quer dizer ter uma opinião. Crítica quer ter uma opinião, uma criticidade. A opinião pode ser positiva ou ela pode ser negativa sobre o objeto resenhado. Então, assim, quando eu vou assistir um filme, eu sempre costumo ver os 2 lados. Eu procuro ver tanto as críticas positivas quanto as críticas negativas. E aí, quando eu assisto, eu falo: aquele que falou positivo tinha mais a ver com o que falou negativo. O que falou negativo foi muito chato. Ele viu algumas coisas que para mim não fizeram importância, ou não.
nossa, aquele que fez a crítica negativa, ele observou bem melhor do que o que fez a positiva. Tá? Então, a crítica pode ser tanto positiva quanto negativa. Quem são os resenhistas? Os resenhistas são os autores de resenhas, né? Os resenhistas profissionais são os especialistas nos assuntos sobre os quais eles escrevem. Eles trabalham em jornais, em revistas, em sites jornalísticos e em rádios. Então, eu posso ter resenhista profissional sobre cinema, eu posso ter resenhista profissional sobre música, sobre esporte, sobre apresentações artísticas. Tá? Então, o resenhista profissional, ele é um especialista no assunto. E se ele estiver escrevendo para um público que é mais especialista como ele vai ser mais técnico. Se ele estiver escrevendo falando para um público mais informal como nós, ele vai ser mais simples de ser entendido, tá bom? E o resenhista escolar, você, são os jovens alunos que devem resenhar livros, filmes que são solicitados na escola. Às vezes a gente pede para vocês assistirem um filme e escrever sobre o filme, tá? Vocês não são especialistas, mas quando vocês forem escrever sobre algo, vocês têm que estudar sobre o assunto. Vocês têm que fazer comparações com outras obras vistas ou lidas. Vocês têm que seguir aquela estrutura lá que eu passei anteriormente, tá bom? Então, para terminar, resenha e resumo não são a mesma coisa. Vamos frisar? Resenha é a descrição feita de um filme, de uma obra artística, de uma série, de uma música, como eu falei para vocês, de um livro, que ressalta o que ele tem de mais importante, falando positivamente ou negativamente de acordo com a opinião do autor. Ela não deve ser confundida de jeito nenhum com resumo, porque a resenha é mais breve e faz apenas uma explanação do conteúdo. Na resenha a gente só tem partes da obra analisada, tá? E ela é contemplada no final com a opinião do resenhista. O resumo, ele contém uma narração sintetizada. O que é sintetizada? É diminuída dos acontecimentos e a descrição dos personagens, sem acrescentar nada de novo, ou seja, sem qualquer juízo de valor do seu autor. Bom, vamos lá para dar uma dica para vocês. Se você for escrever, tá? Se eu solicitar, pessoal, vocês vão fazer uma resenha crítica, vocês vão seguir a estrutura: introdução, desenvolvimento, conclusão. São 3 partes. Vocês vão distribuir da seguinte forma: na introdução, indicação do tema abordado. Qual é o livro, qual é o filme, o que eu estou analisando. Qual é o local, onde foi, qual é o local, né? Se o livro foi impresso ou se ele foi, ou se foi uma série que foi vista na Netflix. Então, em que local foi publicado? Em que local foi visto? E a época, o ano. O desenvolvimento eu vou falar do conteúdo dessa obra, desse filme, desse livro, como os acontecimentos se desenrolam, mas sem narrá-los, sem dar muito spoiler. Eu vou mostrar também a minha intenção, ou seja, qual é a minha opinião, tá, sobre esse filme e a que público ele se destina. Então, ele se destina a um público jovem, ele se destina a um público, a todos os públicos em geral. E na minha conclusão, eu vou indicar as dificuldades para entender o filme, eu vou destacar e comparar, como eu falei para vocês no slide anterior, com outros filmes pode ser daquele mesmo diretor ou do mesmo gênero. Então, eu posso, quando eu estiver analisando um filme de super-herói, né, por exemplo, eu posso falar assim: o filme do Homem-Aranha, ele é diferente de outros filmes de super-heróis, pois mostra um início mais leve. Então, eu posso fazer comparações com outros filmes do gênero ou com outros filmes do próprio diretor, como eu falei para vocês. Tá bom? Ó, eu destaquei 2 trechinhos para vocês de resenhas críticas, só para vocês terem uma ideiazinha, tá bom? Eles são bem curtinhos. Então, eu peguei primeiro uma resenha crítica do filme Pantera Negra. Foi escrita pelo Ryan Coogler, tá? Então, vamos lá, ele fala assim: Pantera Negra passa-se em Wakanda, o fictício país africano, isolado do resto do mundo e que é uma potência tecnológica. Olha o resumo que ele fez pra gente já do que é Wakanda e onde se passa o filme. Com o super-herói negro, T'Challa, não é por acaso que a trilha sonora dessa produção cinematográfica, que une ancestralidade com modernidade, tem a força dos tambores africanos. Olha, ele falou um pouco da trilha sonora. E olha só que interessante, ele fala de ancestralidade com modernidade. Não é o que acontece no filme, a gente vê eles em forma de tribo, até a hora que o príncipe vai se tornar rei, ele tem que defender o seu direito a ser rei pela luta. Isso é uma coisa bem tribal, bem ancestral, mas ao mesmo tempo eles são ultramodernos, né? Ele tem aquela
aquela roupa que ele tem é super moderna, todos os equipamentos que a irmã dele comanda lá e como Wakanda é avançado em tecnologia. É um sucesso de bilheteria muito interessante para assistir e talvez ainda mais para discutir, já que ele levanta questões sobre preconceito racial, relação entre países e até mesmo sobre os refugiados. Olha que legal aí a opinião do autor. É um sucesso de bilheteria muito interessante para assistir. Aí por que ele fala que é interessante? Qual é a base que ele dá? Porque ele destaca questões de preconceito, relação entre países e refugiados. Se você não percebeu nada disso quando você assistiu, volte e assiste de novo e verifica se tem tudo isso lá no filme, tá bom? Vamos para outro trechinho. A Vida é Bela. A Vida é Bela já é um filme mais denso, né? Mais denso, quando eu digo, é um filme que trata da Segunda Guerra Mundial, que exige um pouco mais da gente intelectualmente. Quando a gente assiste esse filme, ele desafia a gente na inteligência. É um filme maravilhoso, ganhador de Oscar de melhor filme estrangeiro, porque ele é um filme italiano, né? Ele concorreu, na época, no Oscar que ele ganhou, ele concorreu com um filme brasileiro, da Fernanda Montenegro, Central do Brasil, que é muito lindo também. Assim, eu imagino que os jurados devem ter ficado, ai meu Deus, qual que nós vamos escolher? Só que A Vida é Bela tinha alguns apelos muito interessantes que acabaram fazendo dele o ganhador. Se você não assistiu e gosta do tema Segunda Guerra Mundial, eu recomendo que assistam. É muito lindo, tá bom? Agora, vamos ver aqui se o nosso crítico também recomendou. É um trecho da resenha da Vida é Bela, do Roberto Benigni, né? Então, se vocês quiserem conhecer o texto inteiro, vocês podem pegar um trechinho aqui e jogar na internet, porque esse aqui eu não coloquei o autor, tá? Ou eu deixo depois o autor para vocês na sala de aula. A Vida é Bela é uma comédia trágica, cuja história tem início na década de 30 na Itália. Lá, Guido, um garçom judeu divertido, se apaixona por uma jovem rica, com quem casa e tem um filho. Então, olha a introdução, ele apresenta pra gente onde que a obra ocorre, qual o principal enredo da obra, né? Um garçom judeu que se apaixona por uma moça rica, que casa e tem um filho. Por ocasião da Segunda Guerra Mundial, levados para um campo de concentração, Guido tenta proteger seu filho do horror que vivenciam, fazendo com que ele acredite que estão num jogo. É uma história comovente, que ajuda a entender um pouco sobre alguns aspectos da guerra. Olha o que esse autor achou, que é uma história comovente. Por que comoveu ele? Tá? Então a gente tem a sequência dessa crítica, né, que é muito legal de ver, mas aqui isso é só para dar um aperitivo para vocês, tudo bem? Pessoal, vamos para as atividades, então? Então eu vou postar junto com a videoaula hoje e com os textos, uma resenha, tá, que se chama Amigo é para essas coisas. A resenha, o título da resenha, é o resenhista que escolhe após escrever o texto, tá? O texto Amiga é para essas coisas é da Isabela Boscov. Vocês vão ler o texto, que ele é uma resenha crítica sobre o filme Marley e Eu, tá? Assim que vocês abrirem o texto, vocês vão ver a foto lá do filme Marley e Eu. Por que eu escolhi esse? Porque Marley e Eu, acho que todo mundo assistiu, né? A Vida é Bela, o Pantera Negra, nem todo mundo pode ter assistido, mas Marley e Eu creio que todos vocês viram, tá? Aí vocês vão ler a resenha crítica dela. Ah, mas também não precisa sair correndo para ver não, tá bom? Dá para responder as perguntas só lendo o texto, porque afinal as perguntas não são sobre o filme. As perguntas são sobre a resenha que vocês vão ler, sobre o gênero, sobre as características, sobre os argumentos utilizados pela autora, tá? Vai ser uma análise do texto, não uma análise do filme. Quem fez a análise do filme foi ela, a Isabela Boscov. Vocês vão analisar o texto dela, tá? Em seguida, vocês vão responder no caderno de vocês. Não precisa enviar foto. Terminou de fazer a atividade? Vai lá no Google Sala de Aula e coloca OK feito para eu contar a participação de vocês. Quinta-feira eu vou postar a correção. Vocês façam a correção. Sexta-feira eu vou postar uma atividade para nota sobre resenha crítica, que vai ser nesse estilo. Vai ser um texto com perguntas sobre ele. Se vocês tiverem dúvidas, me perguntem por e-mail, tá bom? Beijo para todos. Fiquem bem, tá bom? Se vocês tiverem dúvidas, semana passada eu tentei fazer o Google Meet, né? E a Isabela do 7B, a Gabriele do 7B me alertou que não estava conseguindo abrir a reunião. E aí eu percebi um erro lá e criei de novo e nós conseguimos fazer a reunião. Ela tirou as dúvidas comigo sobre sujeito, tipos de sujeito. Então, quem tiver dúvidas, tem que entrar nessas reuniões, tá bom? Na quinta-feira eu vou postar a correção de manhã, o link para uma reunião à tarde. Aí eu posto o horário e tudo lá, tá bom? Beijo para todos.